temática específica de uma das matérias. O Momento Jabá está vendendo ali na banca do Leeds Comics, está R$25. E é isso, assim, eu acho que nesse primeiro momento só vou me apresentar, eu acho que a gente passa a palavra. Oi, gente, boa tarde, eu sou Jordana e eu sou ilustradora na Capitolina e também participo da área de quadrinhos da Capitolina. A gente publica digitalmente, é uma revista totalmente feita por mulheres e todo mês a gente tem um tema que é renovado e a nossa editoria gira em torno disso. E a gente está lançando esse ano o segundo livro da Capitolina, fiz um jabá aqui, desculpa. Vai sair na Bienal do Livro de São Paulo, a segunda edição já, que vem com uma coletânea de textos do site e textos inéditos também, para não ser só uma coisa antiga, né? Tem que ter umas novidades também. Eu sou a Lila, eu sou jornalista e faço quadrinhos também. Eu tenho uma microeditora assim, lá em Salvador, que eu publico fanzines, gibis e outras coisas relacionadas com quadrinhos. E ano passado eu editei com mais 5 meninas a revista Farpa, que é essa daqui. E é uma revista com 99 mulheres, é uma revista só de conteúdo produzido por mulheres. E tem diversos tipos de conteúdo, fotografia, quadrinhos, ilustração, contos, poesia, vários tipos de conteúdo. E tem meninas do Brasil inteiro, enfim, eu estou aqui para representar as meninas da FAPA também, para falar um pouco sobre o processo de composição da revista e do trabalho em geral de quadrinho relacionado a esse tipo de publicação. Boa tarde, meu nome é Carolina Ito, tá bom assim. E eu me formei em jornalismo, né? E comecei a fazer quadrinhos em 2014. Criei um blog chamado Salsicha em Conserva, que é só de conteúdo para internet, né? Tirinhas, quadrinhos curtos de uma página ou um pouco mais. Quem quiser acessar aí, dá um like na página do Facebook, estamos agradecendo. E eu também desenvolvo um trabalho com jornalismo em quadrinhos. Eu fiz o meu TCC, né, da graduação em jornalismo, no formato de um livro, que é uma reportagem em quadrinhos sobre o Vale do Jequitinhonha, aqui em Minas, né? Aí eu percorri a maioria das cidades, né, entre o centro de Minas até a divisa com a Bahia. Aí eu posso contar um pouco depois do processo e tal. Aí se transformou num livro, né, e meu trabalho de conclusão. E agora eu estou fazendo algumas reportagens em quadrinhos para o site da revista Trip. Já fiz 2, né? Uma até tem a imagem passando sobre a parada gay desse ano em São Paulo. Aí eu posso explicar depois também um pouquinho melhor, mas agora eu estou mais nessa pegada do jornalismo, que é o que eu piro assim, de fazer, misturar a narrativa da reportagem com os quadrinhos. Eu acho que tem muita coisa para ser explorada, assim. Por enquanto é só. Enfim, a FAPA surgiu de uma inquietação minha de observar, porque eu, como jornalista, sempre gostei de escrever para a revista. Desde a faculdade eu gostava muito de escrever para a revista, eu gosto da narrativa da revista, do modo como é um trabalho que exige um pouco mais de pesquisa, paciência, de imersão maior do que o jornalismo que muitas vezes eu tenho que fazer para a internet ou para o impresso. No impresso tipo o periódico diário, né? Então vai me chamando de periódico, meu Deus. Aí eu sempre gostei muito de revista e eu percebi que estava ficando cada vez mais escasso o tipo de revista que eu gosto de trabalhar, que é a revista de cultura, né? E as revistas foram fechando e foi ficando mais escasso a gente conseguir pauta nas revistas. E pior ainda, para quem faz quadrinho, quem trabalha com cultura e é mulher, é uma coisa, acho que ainda mais complicada, porque a gente
consegue pautas muito específicas, ou então é muito complicado para você fazer quadrinhos e, enfim, essa discussão que a gente sempre faz aí, tem todo um estigma, especialmente em coletâneas de quadrinhos, normalmente a maior parte é de homem. E aí começou a surgir vários trabalhos, coletâneas publicadas por mulheres, né? Teve os XXX e tal, mas ainda voltadas para quadrinhos. Só que eu fiquei pensando nas mulheres que faziam fotografia, poesia, conto, que escreviam artigos, reportagens, e como contemplar essas mulheres, o que fazer para poder juntar tudo isso, né? E aí eu tentei pensar na produção de conteúdo feita por mulheres, eu tentei puxar esse mote, e aí eu joguei lá no grupo das meninas no Facebook, chamado Zine XXX, que a gente tem um grupo lá, e aí as meninas se empolgaram para fazer, a gente montou um coletivo, e não tinha nome ainda, o nome foi votado lá, sugeriram vários nomes, eu sugeri anonimamente Farpa, nunca falei isso pra ninguém, e deixei lá, as pessoas votaram, eu não falei nunca pra ninguém, vamos agora aqui, que foi eu que dei o nome da Farpa, polêmica, mas é porque tipo, a gente podia sugerir vários nomes, não aparecia o nome de ninguém que deu o nome, né? E aí eu sugeri Farpa lá e deixei lá, e aí as pessoas votaram Farpa, eu fiquei dando risada porque eu achei ironia, achei legal, assim, que as pessoas tivessem escolhido o nome, e fiquei calada, mas aí já passou, eu falo. Então, a gente começou a pensar na revista e pensar, a gente abriu um edital para fazer a revista e estava esperando que fosse um negócio muito discreto, né? O que aconteceu foi que a gente recebeu 600 inscrições e 600 trabalhos enviados dos mais diversos lugares do Brasil, de fora do Brasil, inclusive, também, e a gente pensou, bem, a gente vai ter que criar um sistema para isso, porque a gente não estava preparada. Eram 6 mulheres de várias partes do Brasil e uma de Portugal, e a gente simplesmente não tinha estrutura nenhuma, não tinha montado nada, não tinha pensado em nada, a gente só tinha a ideia de fazer e foi executar, e quando viu tinha 600 trabalhos para selecionar. E eu aproveitei que eu já fazia curadoria de exposição e aí comecei a pensar em tipos de curadoria ali dentro. A gente já tinha pensado nos critérios de seleção, já tinha divulgado esses critérios de seleção e fomos dividindo por editoria e selecionando a partir da editoria. Começamos com seleções básicas de resolução e tal, e depois a gente foi passando por questões temáticas, coisas, enredo, narrativa, roteiro, escrita, várias coisas que a gente começou a selecionar. Demorou bastante para a gente conseguir pensar em tudo. E aí fizemos o financiamento coletivo. Depois que a gente fez o financiamento coletivo também, bem aflitas, né? A gente fazia reuniões por Skype sempre para conseguir... porque o Facebook ele não tem essa velocidade, né? Quando você está querendo resolver um problema, não é a ferramenta mais interessante, porque você põe uma pergunta, as pessoas só vão visualizar e responder daqui a 2 dias, no geral. Ou então, se você está precisando resolver aquele problema agora, como é problema de gráfica, por exemplo, você tinha alguns arquivos da Farpa que estavam em baixa resolução, precisava daquilo agora, porque o cara estava precisando responder agora. Um dos problemas de se trabalhar com várias pessoas distantes. E aí, a gente começou a se reunir pelo Skype para resolver essas coisas, né? Então, a gente decidiu que ia fazer o Catarse, a gente pensou em todas as recompensas antes, conversou com todo mundo antes e enviou o Catarse. Assim, em 2 dias bateu R$2.000 e a gente bateu a meta faltando, acho que 10 ou 15 dias para fechar. E... depois disso, a gente achou que o pior, né, era o trabalho de curadoria do financiamento coletivo, de bater a meta. De jeito nenhum, o pior veio bem depois, que foi lidar com gráfica, administrar a distribuição, o envio de recompensas, a produção das recompensas, administrar, depois de enviar essas recompensas, enviar essas coisas para as colaboradoras, porque cada colaboradora recebeu 3 revistas. Depois que a gente viu como é que a gente ia pagar essas pessoas, porque a gente não tinha dinheiro, são 99 autoras que a gente selecionou. E é o que é um problema, porque quando você faz coletânea,
Se você faz independente, você tem que pensar em como você vai pagar essas pessoas. Então, a gente selecionou 99 pessoas sem pensar que se a gente pagasse R$100 para cada um, ia ser R$9.900. Então, a gente não tinha ideia. Não, a gente pensando, não, a gente vai pagar, claro, vamos pagar todo mundo, vai ser massa. R$9.900. A gente arrecadou R$11.000 no Catarse, 8.000 foi para impressão, não tinha condições. Mais de R$1.500 só de correio. E assim, a gente só conseguiu conseguiu completar porque a gente vendeu muita farpa no FIC e a gente conseguiu ter dinheiro para mandar os pacotes das colaboradoras. Porque senão nem isso. Então, como é que a gente vai pagar? Então a gente decidiu pagar em revista, assim. E, como cada revista custa R$25, a gente foi enviando as revistas para as pessoas que contribuíram e ainda assim são 99 pacotes. Eu enviei 26 na semana passada e foi R$630. Então você consegue imaginar como vai ser enviar o resto, né? Não tenho nem condições de imaginar. Então, a gente não tinha pensado em toda a burocracia, em todo o processo, assim. E nem que... No início a gente queria fazer uma número 2, uma farpa número 2, mas como montar um coletivo e estabelecer um coletivo à distância, toda a distância, é muito complicado, a gente decidiu que a gente ia manter a farpa sendo só essa farpa. E eu pretendo fazer outras publicações, porque afinal de contas é o que eu gosto de fazer. Estou negociando com outras pessoas, assim, porque aos poucos editoras foram aparecendo, se interessando pela proposta e tal, mas é um processo bem demorado, assim. Só que foi ótimo porque a gente aprendeu muito sobre burocracia, sabe? Muito sobre administrar coisas, administrar pessoas, porque você lidar com 99 pessoas cobrando, cadê minha revista? Eu contribuí, eu desenhei para essa revista. Vocês estão enriquecendo as minhas custas? Eu com R$20 na conta e as pessoas me perguntando se eu estava enriquecendo as custas delas. Foi muito emocionante. E eu tendo que responder com muita paciência, não, amiga, eu só não tenho dinheiro para o correio. Eu estou trabalhando 8 horas por dia, depois eu chego em casa, trabalho mais. Tenha um pouco de paciência ao que ela me responde. Vocês são muito lerdas, incompetentes. Foi muito agradável. Esses 6 meses foram bastante agradáveis. Então, a minha sugestão para quem pensa em fazer revista é fazer um planejamento muito minucioso, assim. Porque tudo conta. Revista, assim, a gente fez uma revista que ela tipo, parece um livro. Porque a minha inspiração de formato era Serrote, que é uma revista que é bem espessa, assim, bem volumosa, e eu gosto disso. Eu queria que lembrasse um livro mesmo, que demorasse para terminar de ler, porque eu gosto de revistas assim, enfim, malucas. Então, levar para os eventos sempre acaba dando excesso de bagagem. Você mandar pelo correio, a gente conseguiu mandar algumas mais baratas, mas se mandar mais de uma, sempre acaba sendo um pack, o que encarece muito. Então tem todo um processo, assim, o planejamento tem que ser muito minucioso, porque a gente não pensou nessas coisas, a gente não colocou nem SBN, então a gente não consegue vender em livraria. E tudo isso, no final, conta muito. Eu tenho algumas caixas de farpa lá em casa ainda, que eu acho que nunca mais vão sair da minha casa, nunca mais vai acabar, elas vão se regenerar. Então elas vão se regenerar. E eu acho que da próxima vez, agora eu já estou pensando em outra publicação, porque eu gosto de sofrer, e eu já estou pensando em tudo isso, entendeu? Eu estou pensando que, obviamente, vai ter que selecionar menos pessoas, vai ter que ser muito bem selecionado e muito pouco, assim, mas com conteúdo que demore mais tempo para produzir, porque a gente fez muito rápido. Ter um trabalho de revisão muito minucioso, porque às vezes a gente tem erros grotescos de diagramação, de produção mesmo, assim. E algumas vezes as pessoas mandam cheios de erros de português ou erro de resolução na imagem e tal, e você tem que lidar com tudo isso, porque você vai pedir a pessoa, eu quero a imagem em alta resolução, ela vai te mandar 200 KB, a imagem de Facebook, e você vai pedir de novo, ela vai mandar de novo a imagem de Facebook, porque às vezes a pessoa não vai saber o que é uma alta resolução e não adianta, porque você tá aqui, ela está em Manaus, e você não vai conseguir chegar na frente dela e ensinar, é um problema que é real, assim. Então, toda essa questão de administração, a gente tem que aprender a fazer. Para mim, foi uma escola, assim.
editar essa revista foi uma escola. Eu tenho consciência de todos os erros que a gente cometeu, por isso que muitas vezes eu tenho muita dificuldade de abrir para ler, porque eu reconheço todos os erros, eu fico me lembrando de tudo, assim, enquanto eu estou lendo. Não é muito agradável, terapia, gente. E aí, assim, mas para mim é uma escola e uma experiência muito massa que eu quero replicar em outras publicações daqui para frente. Eu acho que é isso. A Capitolina é toda digital, porque a gente não é doida, que nem a Lila, né? Ajuda também que as imagens são sempre em resolução baixa para o site carregar rápido, então não precisa preocupar com essas coisas. E o processo da Capitolina é um pouco parecido na questão de administração das pessoas. Nós somos mais de 100 meninas espalhadas por todo o Brasil e tem umas internacionais também que colaboram com a gente. Mas todas falam português, são brasileiras. E o processo da Capitolina é assim, a gente tem editoras que a ideia da Capitolina surgiu com elas, assim, elas conversando num grupo, acabaram tendo essa ideia porque a gente sentia muita falta de uma publicação feminista e adolescente aqui no Brasil e que falasse com as meninas em português. A gente tem vários exemplos gringos, né? Tipo a Hulk, que é muito famosa, vários exemplos estrangeiros, mas em 2013 não tinha muita essa conversa que não fosse feita pela Editora Globo ou, sei lá, quem publica a Atrevida e essas revistas desse tipo, que são bastante engessadas socialmente e questão de pesquisa e jornalismo também. Então surgiu delas essa ideia e eu entrei, a Capitolina começou em 2013, no começo de 2013, e eu entrei na Capitolina em setembro de 2013. E lá a gente tem as áreas todas separadas, nós temos colunas, com editoras das colunas também, meninas que participam dessas colunas, e uma área de ilustração, que é a que eu participo também. E a gente se organiza, como eu falei, a gente tem uma pauta mensal, e dentro dessa pauta, que é decidida comunitariamente entre todas nós estipulamos textos também que são sugeridos pelas escritoras. E aí a gente desenvolve essa parte dos textos e depois a gente vai para a parte da ilustração. Então, desculpa, gente, é a primeira vez que eu estou fazendo isso, tá? Por isso que eu estou falando muito desculpa. Mas enfim. Então, a gente está esse mês com a pauta de autonomia e a gente chegou um momento na Capitolina que o nosso site, o nosso servidor não estava mais aguentando o tanto de acesso que a gente tinha. Então, a gente fez um financiamento coletivo pelo Catarse para a gente conseguir um servidor melhor e a gente reformular o site também, reformular a revista, para a gente conseguir atingir mais pessoas, para melhorar a usabilidade do site, para a gente poder pagar uma mulher também para programar e tal, porque a gente gosta muito de tudo nosso ser feito por mulheres, para mulheres. Então a gente tem muito isso no nosso mote, assim, nos nossos valores principais. Então, depois que teve o financiamento coletivo, a gente conseguiu atingir o valor e a gente fez eu gosto de falar que é a fase 2, mas isso não é oficial não, tá, gente? Rolou um reboot que as meninas lançaram um site novo e a gente adicionou várias colunas também, várias partes da Capitolina que não existiam primeiramente. E uma dessas partes foi a parte de quadrinhos, que a partir desse mês a gente está trabalhando com os quadrinhos totalmente ligado ao tema da revista. A gente trabalhava antes com o tema livre, uma publicação por semana, e a gente reveza. A pauta é bem tranquila assim, para a gente que participa, porque a gente tem muita liberdade, a gente pode escolher
quando que a gente vai publicar, a gente pode... Porque nós temos dias fixos. O quadrinho, por exemplo, a parte de quadrinhos publica toda terça-feira. Então a gente consegue se revezar também, não é sempre a mesma pessoa no mesmo dia que publica. A gente tem muita liberdade nesse aspecto. E a gente trabalhava com o tema livre, até porque a área de quadrinhos nem sempre conseguia conversar com o tema todas as semanas do mês, mas a gente buscava sempre fazer uma coisa perto. E agora a gente está com a proposta de trabalhar sempre dentro do tema, para ficar uma unidade maior. E a gente também vai começar agora a fazer resenhas e fazer críticas, mas nós não somos críticas no sentido mal, tá, gente? A Lila tá falando aqui. Não, mas é porque eu não tenho nada, né, amiga? Então eu falo o que eu acho só do quadrinho. E a gente vai começar a publicar isso também, quadrinhos de outras mulheres. A gente sempre gosta de fazer a divulgação de produção feminina, seja ela qual for. A gente tem, na nossa equipe, a gente tem fotógrafas, tem ilustradoras, tem jornalistas, tem editoras, que não são só editoras da Capitolina, mas são editoras de outras coisas também. E a gente está lançando o livro 2 em parceria com a Seguinte, que é um selo da Companhia das Letras, que vai estar muito bonitinho. Comprem Capitolina, é muito bom. É isso. Alô? Bom, o que posso dizer nesse momento? Eu admiro muito o trabalho de vocês, assim, sempre estou acompanhando nas redes. Esse ser humano aqui produz muito, gente. Eu sou a rainha da procrastinação, porque esse ser humano posta todo dia, todo dia um trabalho novo. Ah, tá. Inclusive empacotar livros, né, Natália? Enfim, mas já comecei a falar um pouco do que eu faço. Eu vou seguir uma ordem mais cronológica para eu não me perder. Eu comecei o jornalismo em quadrinhos com o Estilhaço, que estava passando ali, né? Que é o meu trabalho de conclusão de curso. E ele é uma reportagem em quadrinhos, preta e branca, publicação independente, né? Eu vou lá na gráfica, peço para ele imprimir o material e vendo por encomenda, assim, né? No meu blog. E foi uma experiência, assim, muito transformadora, né? Porque eu cresci no estado de São Paulo, né? No interior, mas especificamente em Marília, que é uma cidade pequena, assim. E aquela vivência de classe média, né? Sei lá, nunca tinha tido contato com outras realidades muito distantes. Aí eu tive a oportunidade em 2013 de acompanhar um grupo que vai todo ano para o Jequitinhonha fazer doações na época do Natal. Aí eles passam, sei lá, uma semana, 10 dias lá, distribuindo doação que eles arrecadam o ano inteiro, né? E esse grupo sai de Olímpia. E eu conhecia o filho de uma das pessoas que organizavam. Então eu falei, vou tentar arrumar uma carona. Aí eu já aproveito e faço essa viagem e transformo depois num livro, né? No meu TCC, que eu precisava fazer mesmo. Aí eu acabei indo, né? Tipo, sem saber muito o que esperar, né? Não fui com nada muito planejado. Eu só sabia que queria que fosse em quadrinhos, que eu queria que fosse narrado em primeira pessoa, né? Mas nada, eu não tinha noção do que eu ia encontrar, assim. E eu já tinha estudado, né? Pesquisado que era uma região conhecida pela seca, já foi batizada pela ONU de Vale da Miséria. E é engraçado porque Minas é o terceiro estado mais rico do Brasil. Acho que no censo do IBGE de 2000 meio antiguinho, assim. Mas acho que eu não achei outro mais recente. E aí eu fiquei, mas por que, né? Tem essa faixa isolada onde não chega, sei lá, não chega o serviço público de qualidade. Parece que é meio abandonado, assim, né? Isso eu tinha lido, mas aí eu fui lá ver, né? E aí eu comecei no meio, né, de Minas, né? E fui seguindo o Nordeste do estado. E percorri mais de 20. Era meio pinga-pinga, porque os caminhões paravam, era um comboio de 11 caminhões, eu acho. Tá no livro, esqueci. E eles iam no pinga-pinga distribuindo coisa, cesta básica, roupa, 1000 coisas, assim, muita coisa. E aí
eu ia caçando pessoas para conversar, tipo, mas elas vinham muito até mim, né? Isso que era interessante, porque eu acho que a gente era meio alienígena lá, assim, sei. Eu me sentia, tem até o primeiro capítulo chamar estrangeira, porque tipo, eu sou descendente de oriental, né? E já era uma coisa que lá não tinha, né? Eu devia ser muito estranho. Mas eu ia conversando, tipo, a gente começava a conversar e eu conseguia ter um diálogo bem interessante, né? Entrava na casa das pessoas, perguntava de onde elas obtinham renda, no que elas trabalhavam, enfim, como era a forma de organização das famílias, né? Que geralmente o homem sai para trabalhar, fica uma temporada fora, né? Para trabalhar em plantações maiores, em outros estados, até em São Paulo. E a mulher cuida de 5 filhos, sozinha. Então isso me deixou bem pensativa, assim, né? Na hora de montar o roteiro eu fiquei, como que eu vou lidar com essa realidade, assim, que é tão diferente da minha, mas ao mesmo tempo é muito semelhante a muitas realidades de outros lugares, né? E eu não queria tratar isso de uma forma muito estigmatizada, de falar, é pobreza, nossa, sabe? De uma forma meio colonizadora. Eu queria tratar isso de uma forma, assim, focada em até que ponto eles têm acesso à política pública, né? E ao interesse do Estado. Mas foi o processo foi bem intenso, porque eu estava em crise, assim, falei, não quero ser em nenhum momento ofensiva ou, sei lá, estereotipar, assim, a população. Tanto é que eu mudei um pouco a linguagem, não ia escrever errado de propósito, assim, né, para parecer que o meu texto era certo no português formal e a fala deles era totalmente errada no padrão da língua portuguesa, assim. Mas isso foi um processo que eu fui conversando com pessoas e escolhendo o que eu ia fazer. E o que eu posso mais falar do livro é que também tem bastante, como eu já vinha estudando, lendo coisas sobre a questão da mulher e tal. E lá é muito louco, assim, né? Porque as mulheres, elas têm filhos muito cedo e vivem sem os maridos por um bom tempo, então tem muito índice de violência, de, sei lá, de um abandono, assim, né? E o que elas sempre me falavam era a mudança que o Bolsa Família trouxe, assim, para a vida delas. Tipo, a partir disso elas conseguiram, sei lá, separar do marido, por exemplo, que batia, sabe? Eram umas coisas que isso está no livro. E eu não pude deixar de falar disso no livro. Tem um capítulo sobre políticas públicas, que eu falo das políticas rurais, da agricultura familiar, que rola lá intenso, e o Bolsa Família, que na época, 2013, era tipo o assunto, assim. Era como se, a partir daquele projeto, daquela política, cidades saíram de uma situação de miséria muito grande e foram para uma situação um pouco melhor, tiveram acesso, teve também a política de energia elétrica, né, em todas as casas. Enfim, foi um assunto que eu não tinha me pautado para apurar, mas acabou vindo a mim sem eu procurar, entendeu? Porque as pessoas vinham até mim para falar da vida delas, elas queriam falar, elas queriam estar no mundo, assim, nem que fosse só para mim, um alienígena que estava ali, entendeu? E nisso eu sou muito grata a tudo que eu consegui coletar, assim, foi... Você volta e fala, o mundo é muito grande, tipo, clichê, né? Mas é bem isso, assim. E, bom, se alguém quiser ver o livro, acho que está na banquinha ali, das meninas do Leis, né? E, bom, aí essa foi a primeira reportagem em quadrinhos, né, que foi o livro. Aí depois eu comecei a fazer uns freelas, né, porque afinal precisamos de dinheiros. Aí eu fiz uma pré-trip no começo desse ano, sobre cultura maker, não sei se vocês já ouviram falar. É uma onda agora de faça você mesmo os seus produtos, assim. Então é uma onda tecnológica que eles chamam de próxima revolução industrial, que as pessoas um dia vão ter acesso a equipamentos que te permitam produzir suas próprias coisas. Tipo, se minha torneira quebrou, eu vou lá e mando a máquina fazer uma torneira. Tipo, isso com programação, com modelagem no computador e tal. Aí eu falo um pouco disso, aí não tem foto aí, mas tem no pendrive, não sei se é interessante mostrar. Aí eu misturo com foto, fiz um negócio bem doido, assim. Não sei se pro bem ou pro mal. Aí teve depois... Bom, antes disso eu publiquei na Caros Amigos, que eu não falei,
acho que foi 2014, uma reportagem sobre o movimento Sem Teto de São Paulo, em quadrinhos, 4 páginas. Isso foi na impressa, na revista impressa mesmo. Vocês conhecem Caros Amigos, né? Uma revista até que conhecida, assim. E aí foi foi antes do livro, na verdade, isso daí. Foi tipo um laboratório, assim, tanto é que hoje eu olho e falo, podia ser bem melhor, né? Mas acho que faz todo que sente isso também, né? Quando vê trabalhos antigos. Enfim, aí depois da Trip, voltando em 2016, eu fui cobrir a parada gay, a parada do orgulho LGBT em São Paulo, né? Esse ano, que foi em maio. Aí tem a fotinha de essa daí é do Caros Amigos. Moradia popular, a cidade em disputa. Tem bastante texto, né? Enfim, mas foi bem louco, assim. Esse é meu livro, Estilhaço. Legal. Às vezes eu odeio ele, mas tudo bem. Aí tem fotos no final também, que eu me baseei muito em foto, né? Porque como era muito corrido lá, você tinha que pegar, entrevistar e já sair fora, então eu me baseei muito em foto para fazer. Aí esse é da parada LGBT desse ano, né? Que eu comecei falando de um caso de um menino que sofreu agressão no meio da rua, assim, por ele ser homossexual. Aí ele teve uma perna quebrada, ele só, tipo, desde maio ele só foi se recuperar agora, assim, uma coisa horrível. Aí isso já é na parada, que o foco foi na visibilidade trans, né? E aí eu discuto algumas coisas, assim, tentando fazer um paralelo com o momento político atual, né? Tipo, e agora, né? Com esse cenário caótico da política, o que vai ser das políticas de gênero, né? Aí eu conversei com pessoas para falar sobre isso. Essa é da Cultura Maker, tem que dar um zoom, porque como foi publicada na internet, então é uma coisa vertical, né? Aí isso. Aí coloquei umas fotos, né? Foi um trabalho de Photoshop bem intenso. Que hoje eu for fazer de novo, eu não me lembro como que eu fiz. Isso tá no site da Trip também. Aí tem um lance de impressão 3D, é uma doideira, assim. Mas eu gosto de ir em temas que eu não manjo nada mesmo, até por um autoconhecimento mesmo. Enfim. Enfim, acho que era isso. E agora eu só continuo fazendo reportagem, né, quando rola um tempo. E mestrado também estou fazendo em Ciência da Informação sobre produção de webcomics femininas. Então, se alguém da plateia tiver uma webcomic há mais de um ano, puder me ajudar respondendo o questionário, eu agradeço, porque vai me ajudar bastante. Aí você vai fazer. Enfim, depois eu vou. E acho que é isso. Obrigada. Então, eu vou falar bem brevemente, falando sobre a Risca. Fica meio estranho, né? Alguém no Leites, no evento do Leites, aqui falando sobre isso. Mas a gente acha necessário principalmente pelo tipo de publicação, porque a gente trabalha muito com memória. Então, a gente, principalmente as meninas que elas têm um trabalho muito contemporâneo de produzir, mas o Leites, ele procura também fazer isso, mas principalmente fazer esse resgate, né? Então, a gente busca, a gente vai muito atrás de material, desculpa, eu meio que me perdi agora, fiquei meio nervosa. De material, eu tenho que agradecer a Natânia, porque ela super me ajudou quando eu precisei para falar sobre na de ter fé. Ela fez um artigo muito bom e a gente encontra muito, não estou falando que isso é uma coisa exclusiva do Leites, a gente tem dentro da academia que nos fornece uma base teórica, de crítica, muito boa também para a gente ir atrás dessas pessoas que estiveram envolvidas, né? Então, de uma linguagem muito mais não acadêmica, que ainda é muito endurecida, né, a própria linguagem. Mas na primeira revista a gente tratou de temas que era a memória e política das mulheres dos quadrinhos
E eram temas que eram muito necessários falar, porque era até um anseio do que a gente viu no primeiro encontro. Onde é que estavam as mulheres negras, sobre mulheres trans, questão também de feminino de aborto, que a gente acha que é um tema que, até enquanto a gente tiver isso em pauta, nessa nossa busca constante, né? Mas para esses direitos, sem ser presas, enfim, para exatamente a gente tratar assuntos que são contemporâneos, ao passo que a gente também está falando de 3 mulheres precursoras, né? Que uma delas está na nossa programação, que é a Crau da Ilha, que é a próxima mesa, e a Cida Godoy e a Cissa Pinto. Então, assim, são mulheres que felizmente estão vivas, então a gente conseguiu conversar, porque infelizmente quando a pessoa morre, às vezes ela está no anonimato, é muito mais difícil de tu conseguir história oral, porque a gente consegue dados muito mais precisos, porque não tem nenhum lugar, então a gente consegue por meio de história oral principalmente. Então, assim, é uma riqueza de experiências, por mais que às vezes ela não tenha produzido tanto, mas o simples fato de ela ter participado de uma cena que ela teve contato, sabe? Seja como editora, seja como fazedora de tudo, que vocês vão ver que a Crau foi, de fato. Isso é muito rico, porque isso mostra o papel da mulher naquele cenário, sabe? Nos anos 60, 70, enfim. E hoje, como a gente vê essas mulheres produzindo, então a gente vê exatamente como... Eu falo da Crau porque ela começou também fazendo revista, né, com o Bicho, né, com o Fortuna. Então acaba que aí a gente vê, eu faço essa comparação, exatamente isso de que as mulheres elas sempre estão fazendo de tudo, como qualquer pessoa na verdade faz de tudo, né? Mas enfim, acho que dá para entender mais ou menos. Mas aí a gente tem essa da revista Risca, a gente procura fazer esses 2 lados, tanto privilegiar as meninas que estão começando agora e principalmente as que já estiveram produziram de alguma forma e que elas ainda estão perdidas, assim. Conseguir lembrar, falar sobre essas mulheres, mas enfim, a gente vai fazer a segunda revista Risca nesse segundo semestre, então fiquem atentos no Catarse. Não nos matem do coração, porque a gente sempre fecha no final, é diferente de você. Então é sempre um sofrimento. Porque é bem terrível, né, financiamento coletivo. Mas eu vou abrir aqui para as perguntas que eu tenho, às vezes, uma dúvida. Não é bem uma dúvida, é uma colocação. O ano passado, a Luca Fage, ela falou da percepção dela, não estou falando que é certo ou errado, mas queria que vocês achavam sobre isso. Ela fez aquele estágio na Abril e ela falou que o pessoal da Abril estava vendo o quadrinho como uma nova forma de vender, que agora jornalismo em quadrinho era uma nova linguagem para atrair as pessoas. Então, assim, eu queria ver se de fato... Porque a gente vê uma produção muito pequena de jornalismo nos quadrinhos, assim, principalmente em jornais mais antigos, assim. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, gente, pode levantar a mão que a gente alcança o microfone, tá? Bom, o que eu pesquiso assim, sobre jornalismo em quadrinhos na verdade, é uma alternativa, né, ao padrão das publicações jornalísticas, né, que geralmente é texto, imagem, aquela coisa mais quadrada, assim, né? E, infelizmente, ou felizmente, né, porque pode ser por um bom motivo, o jornalismo vive uma crise, né, de ninguém saber como que as publicações vão ser, né? Tipo, tá tudo migrando para a internet, aquela coisa. Então, cada vez mais estão pensando que inovar no formato pode salvar o jornalismo, né? Enfim. Mas eu acho que jornalismo é só uma das formas que é possível se fazer isso, assim. Eu acho que não é a salvação, não é a resposta, mas eu acho que é um caminho interessante, até porque a gente cada vez mais convive com imagem, né? Tipo, a gente abre um celular, não está escrito lá WhatsApp, está escrito, tem um símbolo do WhatsApp que você clica, né? Tipo, é tudo ícone, é tudo imagético, então a gente está se condicionando a ter mais esse tipo de leitura do que o texto propriamente. Então, se você puder explorar isso no jornalismo, inserindo
mais ilustrações, mais quadrinhos, eu acho que só enriquece assim, a narrativa. Eu boto bastante fé, assim, então me contrata aí, Abril, que a gente faz um negócio aí. Mas não na Veja. Eu tenho um lado do Nordeste para falar, que é a questão da... como a gente tem uma dificuldade muito grande, porque as coisas meio que... É tipo home office e coworking. É um negócio que parece que está no Brasil inteiro, mas não, gente, não está no Brasil inteiro. Só está funcionando de fato, tipo abrindo, passando mais de um ano aberto em São Paulo e no Rio de Janeiro, no Sul e no Sudeste. Porque em Salvador as coisas têm muita dificuldade de se manter, coisas muito diferentes. Lá, eu estou falando por Salvador, é um lugar muito tradicional, que é muito difícil você vender uma coisa diferente assim. A gente ainda pena muito, há alguns anos atrás, você vê quanto tempo o Joyce Saco já fez Palestina, já fez outros livros, há muitos e muitos anos atrás, e assim, jornalismo em quadrinhos era uma coisa que teve um momento da minha vida dentro da faculdade que eu era obcecada, eu entrei em um grupo de estudos e tal, e eu queria fazer meu TCC em jornalismo em quadrinhos, aí depois que eu fiz meu TCC, fiz Movimento Sem Teto, lá de Salvador, e aí eu queria fazer o mestrado falando da constituição das famílias dentro do Movimento Sem Teto, mas eu queria fazer com jornalismo em quadrinhos. Só que não existe você fazer um produto dentro... Não existia nenhuma linha de pesquisa na minha cidade, ainda não existe nenhuma linha de pesquisa que trabalhe com jornalismo em quadrinhos. Não existe nenhuma possibilidade de você fazer uma pesquisa e dela um produto, não existe isso no mestrado. Não existe, enfim, não tem nenhuma possibilidade de ser financiado, nem de parar para dedicar para fazer isso. E ninguém entende quando eu falo que eu quero fazer um livro em quadrinhos, falando sobre isso, que é basicamente o que você fez. As pessoas, mesmo quando é a mesma coisa de eu dizer lá com a minha impressora e dizer eu vou imprimir quadrinhos. As pessoas dizem o quê? Vou imprimir o quê? Eu vou imprimir quadrinhos. Ah, é porque eu pensei que você ia imprimir apostila. Tipo, as coisas ainda estão muito devagar, assim, caminham. Tipo, tá começando a rolar muita feira de publicação lá e começa a dar gente. E as coisas começam a acontecer, mas os veículos de comunicação ainda são... Os veículos de comunicação e as instituições de ensino são muito quadradonas. Eles não confiam que a coisa vai dar certo, assim, pagam muito mal, né, as pessoas e... Deixa eu interromper. Tem um problema que você, por exemplo, se você é só roteirista e precisa de alguém para desenhar, são duas pessoas para receber, então... Os veículos às vezes ficam com restrição de verba, né? E, tipo, eu faço tudo, eu escrevo, entrevisto, desenho, mas o que eu ganho não é proporcional a tudo que eu faço, assim. Mas é foda. E ainda tem essa questão de que eles, lá no Jornal Tarde mesmo, que é o maior de lá de Salvador, eles têm as mesmas pessoas que fazem caricatura, charge, fazem aquelas reconstituições de desenho, fazem as tirinhas, fazem tudo, porque eles não querem contratar mais ninguém para fazer isso. E eu negociei uma vez fazer algumas coisas de jornalismo em quadrinhos num outro jornal de lá, e assim, era muito difícil das pessoas entenderem o que era para fazer, assim, porque eles ainda têm uma imagem muito associada que quadrinho é uma coisa para criança. Então é muito difícil desconstruir isso, assim, um trabalho bem grande. Sendo que isso já existe há bastante tempo, né? Mas no grupo de jornalismo em quadrinhos que eu faço parte, lá no Facebook, a maior parte das pessoas que está pesquisando isso, algumas foram embora do Brasil, na verdade. Augusto Paim, algumas outras pessoas, assim, foram procurar em outros lugares, outros estão fazendo por conta própria. Então, o financiamento disso eu acho muito complicado. Eu acho que pode estar rolando essa cena, assim, em São Paulo, no Sul, no Sudeste, mas ainda acho muito devagar no Nordeste. Então, para chegar o Brasil todo lá, acho que vai demorar. Eu acho que a cena independente talvez até seja um pouco distribuída até pelo Brasil. Tem a Lila que faz lá em Salvador, por exemplo. Mas na Capitolina a gente tem, por exemplo, uma parte que chama Fala Mais, que é justamente isso, é um processo um pouco...
não sei se está certo eu falar isso não, mas é um processo um pouco ao contrário. A gente pega um tema que está sendo muito falado, que é confuso, às vezes de política, às vezes questões de terrorismo ou de alguma coisa que está sendo muito falada, e a gente faz um quadrinho sobre isso, explicando um pouco mais, por isso que chama Fala Mais sobre tal tema. Então, eu acho que, por exemplo, é muito interessante a gente ter essa parte na Capitolina, porque a gente tem um contato com as leitoras um pouco mais próximo, eu acho, do que o resto das publicações, assim, porque a gente está sempre online, a gente tem vários canais, várias redes sociais. Então a gente recebe perguntas mesmo e tal, e a gente busca adequar. Então eu acho que quando você tem um público que quer receber esse tipo de conteúdo, pode ser mais fácil, mas como a Lila falou, eu acho que aqui em Belo Horizonte também a gente é um pouco engessado nessa questão das mídias grandes e das próprias faculdades também, eu acho, pelo menos. Então eu acho que se a gente tiver um veículo, uma revista que seja mais irreverente, é uma palavra péssima, eu acho, talvez, mas que sejam mais informais, eu acho que esse tipo de conteúdo pode sim funcionar. Mas acho que para a gente chegar nos grandes ainda, para a gente fazer, por exemplo, um editorial inteiro em quadrinhos, para a gente conseguir fazer isso, talvez seja muito difícil, justamente por essa visão de que quadrinho é uma coisa infantil, assim, que é uma coisa para criança, e as pessoas que leem tal veículo, elas vão ter um distanciamento do próprio veículo por causa que eles escolheram esse formato ou aquele formato, por exemplo, fazer um quadrinho. E as pessoas ainda também, que são os grandes veículos, eles têm muito bloqueio, eu acho, com isso, assim, porque dá certo escrever textão e vamos continuar assim, só que não tá mais dando certo, eu acho, escrever textão, assim. Eu também sou designer e a gente vê, por exemplo, nessa questão de desenvolvimento de site, essas coisas, as pessoas não leem mais blocos de texto extensos, não leem mais páginas e páginas sem ter uma imagem, sem ter alguma coisa, porque não é mais interessante. A gente está nessa coisa do visual mesmo, igual a Carol falou. Então, acho que talvez no futuro a gente consiga uma proximidade maior nesse aspecto. Mas eu acho que hoje em dia a gente consegue já fazer se a pessoa já está acostumada com esse tipo de mídia, assim. Se a pessoa já lê quadrinho, até acho que gera mais oportunidades, porque se um veículo fizesse uma coisa tipo o Joe Sacco faz há tanto tempo, ele conseguiria atingir as pessoas que já são o público dele e mais, né? Acho que falta um pouco dessa noção, assim, de que existem N públicos que podem ler o mesmo conteúdo e não vai ser ruim para ninguém, vai ser bom, você vai abranger mais e mais. Então acho que a gente está caminhando a passos lentos, mas tá. Dá tempo de polemizar? Não, então, eu também acho que, sei lá, mulher jornalista já encontra algumas dificuldades na profissão, né? Tipo, dependendo do tema, você fica com medo de ir para tal lugar e já é um impedimento por ser mulher, assim. E ainda, se você trata temas políticos, por exemplo, já chegaram numa palestra, um cartunista famosinho aí das redes falou para geral, assim, que o Estilhaço, meu livro, o roteiro era do meu ex-namorado. Que, tipo, meu ex-namorado tinha escrito o roteiro. Eu, tipo, por que uma mulher não pode fazer... não, ainda cita a palavra ex-namorada, tipo, não foi nem um pouco ético, assim, né? Mas o roteiro é meu, o desenho é meu e, sei lá, a gente tem que convencer muito mais, né? Você vai chegar com uma proposta no veículo, você vai tratar desse tema em quadrinhos, entendeu? Já bota um descrédito, assim, né? Tipo, eu tive sorte que onde eu trabalhei na Trip, no Caros Amigos, não tive muito problema. Mas no Caros Amigos que ficaram um pouco, tipo, mas o que é isso, né? Aí você tinha que mostrar de um saco, mostrar referência e tal, mas tranquilo. E precisa ter mais menina fazendo para eles verem que a gente também consegue, né? Sei lá.
Eles costumam achar que a Pois é. gente nem lê quadrinho, né? Quanto mais que a gente faz quadrinho, assim. Já é Exatamente. difícil, a não ser que seja uma publicação feminina, É. desenho Uhum. fofinho e feminino, porque também tem esse bloqueio muito difícil, assim. Eu gosto de fazer coisas fofinhas falando de coisas tenebrosas. Eu aprendi com algumas pessoas que eu admiro muito. Tem um quadrinho que, assim, eu fiquei obcecada por ela, que é a Julia West. Entre umas e outras, o título aqui do Brasil, que o desenho dela é muito engraçadinho, ela fala de overdose de drogas, entendeu? Então, assim, eu quero mais é fazer uma coisa bem fofinha falando de assassinato. Ninguém assistiu Happy Tree Friends? Entendeu? As pessoas estão sendo degoladas e é fofinho, você fica com a cabeça confusa. E assim, eu falei, já que vocês vão ficar chamando meu desenho de fofinho, eu vou falar de um monte de desgraceira. E é isso aí, distúrbios, morte, assassinato, overdose. E vai ficar fofinho. Eu gosto dessa né, essa loucura, assim, confundir a cabeça das pessoas. Adoro confundir, adoro contradição. Vocês acham que mulher faz mais, usa mais esse artifício assim de misturar as coisas, de usar um traço bonitinho e falar sobre alguma coisa grotesca? Eu acho. Sim. Eu acho, e tem tantos exemplos. Eu sou uma colecionadora de coisas fofinhas, catastróficas. Sou uma colecionadora, eu adoro. Eu gosto assim, a Júlia mesmo, quando eu li, assim, às vezes eu fechava o livro e falava, meu Deus, eu achei o livro ideal, assim. Porque ela faz uma bonequinha com os olhos esbugalhados, uma coisa maravilhosa. E falando de coisas, assim, falando de como ela passou muita necessidade em Nova York, falando do irmão dela que tem vício em heroína e tinha overdoses, várias overdoses, e assim, era uma coisa muito real e muito visceral, assim, sabe, de você ser derrotado na vida várias e várias vezes, só que de uma maneira muito fofinha, então você ficava confuso, assim, porque você achava o negócio fofinho, você lia, era um monte de palavrão e um monte de... É maravilhoso, assim, eu adoro fazer isso. Eu quero fazer uma reportagem assim, não com os palavrões, porque eu acho que eu não vou vender pra ninguém, mas sobre uma coisa bem tensa, né? Um assunto bem difícil, só que com um traço tipo o que a Gabi fez na Nébula. Ela fala de umas coisas assim, ela bota um traço bem tranquilo, assim, meio infantil até. E aí você fica confuso, assim, eu acho muito massa. Acho que tem várias autoras trabalhando isso, temas como depressão, temas diversos, pesados e densos, assim, com um traço muito delicado. Eu acho essa controvérsia maravilhosa, eu acho interessante, inteligente. Eu acho que quando você é muito explícito, tipo, no sentido de... você sabe a legenda de foto no jornalismo? Quando você tem uma pessoa andando de bicicleta, a legenda é a pessoa fulana anda de bicicleta. Pelo amor de Deus. Então, eu acho que essa coisa... Eu gosto quando tem essa coisa que diz muito mais, é tipo um presente a mais que você dá para o leitor, né? Ele vai passar assim e vai pensar, que fofinho. Então, eu fiz um fanzine agora, que eu tirei uma foto, e aí meu amigo veio falar comigo, né? Ai, que fofinho. Só que eu falo de, tipo, uma coisa meio psicológica, uma guerra psicológica entre todas as pessoas que eu queria ser uma coisa de meio de frustração, assim, sabe? De derrota, e eu tentei desenhar o mais fofinho possível. Acho que tem muita menina fazendo isso. Aquela menina do pintinho é maravilhosa, como é o nome dela? A Alexandra, ela fala umas coisas trevosas, assim, com 2 pintinhos de pixel, velho. Você lê, você fica chocado. Eu acho, não, porque assim, é aquela coisa de você esperava que eles não fossem falar sobre capitalismo com 2 bichinhos de pixel. Entendeu? Velho, eu tenho um quadrinho que se chama Fantasminha Fluke Fluke. Eu tenho coisas trevosas em casa, eu não sou a melhor referência para ninguém. Flap Flap, não é Fluke Fluke, tenho que corrigir. Me custou R$4, é uma coisa muito linda. Por isso que eu dou oficina de zine, gente, porque eu tenho umas coisas que vocês não vão acreditar. Mas enfim, respondendo a pergunta, eu acho que sim. Acho que tem muito, eu acho que tem que ter mais, porque já que botaram esse estereótipo, você faz o que você quiser, entendeu? E eu sempre gostei de ganhar dinheiro em cima de apelidos e estereótipos. Basicamente. Eu acho também
E acho que é muito isso que a Lila falou, assim, já que eles chancelam a gente tanto como glitter e fofinho e cor-de-rosa, então vamos fazer, mas vamos fazer tudo diferente um pouco, né? Tipo, acho que é muito bom também porque a gente pode chegar em públicos que não estão, às vezes, acostumados a falar de assuntos trevosos, mas que por gostarem dessa estética, não querendo estereotipar, mas por gostarem dessa estética acabam tendo contato com esse tipo de material, que não teriam se fosse um desenho esquisitão, assim, uma coisa assim. E acho que por outro lado também tem a outra parte, né, que julga sem ler o negócio, fala, é uma bonequinha aqui com um lacinho, e aí, eu não vou gostar. Sendo que o cara nem leu o negócio, é o cara que normalmente é o homem que fala esse tipo de coisa, então eu já tô estereotipando mesmo. Então, assim, aí o cara chega e fala assim, não, muito fofo pra mim, tem nada a ver comigo. E às vezes tá falando de um negócio que se ele lesse, ele ia pirar, sabe? E ele não lê porque ele fica com essa palhaçada, entendeu? Mas eu acho que a gente faz muito, eu faço muito também, assim, eu comecei com quadrinho há muito pouco tempo, assim, a Capitolina me deu essa oportunidade de publicar digital e tal. Eu nunca tinha ido pra essa área antes, eu ficava mais na ilustração. E eu aproveito demais, assim, tem um quadrinho que deve sair hoje ou amanhã, que é justamente, assim, é bem bonitinho, um gifzinho, assim, mas fala de umas coisas tensas, assim, sobre se ferrar na vida. Então acho que a gente aproveita e eu acho que é ótimo pro nosso lado. Para qualquer tipo de publicação, né? A FAPA passou por isso. A FAPA, a gente fez de propósito também, a gente usou o pink, assim, uma coisa meio... uma coisa que você pode dizer, não, feminina, tem uns cactos bonitinhos no fundo, aí você abre, tem umas coisas pesadas aqui, tem um quadrinho que eu li, assim, eu fiz a parte de curadoria de quadrinho, e eu li, é tipo sobre uma sereia, e no final ela morre, arranca um pedaço da sereia, um negócio bem sanguinário, desculpa. Já foi, que nem Orange is the New Black. Se você não sabe que Pusei morreu. Já contei. Tarde demais. Então, tem várias coisas bem pesadas aqui dentro, assim, mas a gente fez com a capa e no fundo tem cactinhos felizes e fofinhos. Então, eu acho que brincar com esse tipo de coisa também é interessante. Você atinge outros públicos mesmo. Alguém quer perguntar? Deixa eu só falar mais uma coisa. Eu acho que a gente também está começando a usar isso muito. Aquela coisa do sapatão virar uma palavra, ressignificar, ou então viado, e essas coisas assim que a gente fala, que a gente ressignifica o xingamento. E eu acho que a gente está começando a ressignificar também essa questão do o que é o visual feminino. Justamente a gente fazer a coisa nesse padrão para justamente subverter, assim, e igual a Gabi fez, eu tenho um quadrinho de feminicídio que saiu na Nébula que é maravilhoso, chorei, pacas. E aí é justamente isso, é tudo rosa, roxo, tudo bonitinho, mas na sua cara, assim, eu acho muito bom, acho que a gente está começando a usar muito isso também, a nosso favor, assim, não deixar, é fofinho, é mesmo, e daí, eu fiz pra ser fofinho. E é isso. Vou fazer uma pergunta, eu acho que vou fazer para a Lila, que eu acho que eu sei que já fez fanzine e revista. Aí as meninas quiserem falar também dessa diferença. Vocês estão falando do recebimento das pessoas, de olhar para o fofo, de olhar a produção, né, a parte física. Quando você faz assim, o fanzine, eu sei que faz o fanzine e a revista, você sente a diferença assim, de aceitação? Assim, esse daqui é minha revista e esse aqui é meu fanzine, assim, ou a produção, ela sente diferença para você, essas duas mídias? Na verdade, com a FAPA, eu tenho que fazer uma confissão que foi muito frustrante, assim, em um aspecto, porque eu tive a ideia, né? Eu dei o nome da criança e editei a revista. E às vezes as pessoas olhavam para mim, olhavam para a revista e falavam assim, tem alguma autora aqui que possa autografar? Tem alguma outra pessoa? Você só fez editar, não tem... Então, eu não me sinto autora da revista, eu me sinto uma pessoa que está fazendo revenda.
apesar de ter feito muito, trabalhado muito por ela e tal, eu não me sinto autora da revista. Então, eu aprendi muito a editar e a fazer curadoria e a fazer ao que fazer de errado, o que fazer de certo, o que é que está errado, o que é que está certo com ela. E assim, eu sei o que é que eu fiz e eu sei que é parte de mim, mas ao mesmo tempo eu perdi muito da autoria da revista. Então eu não... Acho que se eu ficasse tentando pensar assim, eu estou vendendo a Farpa, que também é uma publicação minha, eu acho que ia me decepcionar muito, porque as pessoas não têm uma concepção de quem edita e de quem faz o trabalho de produção daquilo ali. Essa pessoa também é autora da revista, porque se não fosse ela não ia existir, ia ser um monte de pilha de papel assim, ou então tá no computador, o PDF lá e acabou-se. Então, só que as pessoas não têm essa concepção, a maior parte das pessoas. Então assim, nunca vou me esquecer do FIC, que teve uma menina que me olhou assim de cima a baixo, tipo assim, como se eu tivesse, ela olhou e fez assim: eu prefiro esperar uma autora, e saiu. Porque depois eu estava entregando, eu não me lembro o que foi que eu falei pra ela, aí ela pegou a revista e eu prefiro esperar uma autora, tipo assim, sua ladra de autoria, querendo fazer plágio, sei lá, não sei. Eu acho que ser editora, eu vejo pela Capitolina também, ser editora não é... A gente fica num limbo, assim, porque se você declarar autoria demais, as pessoas vão dizer: tá roubando, quer roubar, quer subir, quer ir pra Europa com dinheiro, a gente fez também, é nossa, entendeu? Mas aí na hora da burocracia todo mundo desaparece. Então eu não sei, assim, eu me sinto mais autora dos meus fanzines, assim. Então eu nem sei como dizer a você. Eu sei que as pessoas ficam muito animadas quando ouvem que tem 99 autoras, e acho que as pessoas, algumas consideram mais importante fazer uma publicação com lombada, mas eu me sinto mais feliz quando eu vejo as pessoas conversando sobre as experiências tipo, trocando experiências a respeito da ansiedade de algumas outras coisas, algumas temáticas que eu abordo geralmente, porque eu vejo que sai tudo da minha pessoa e que eu posso assumir 100% da autoria, entendeu? Então, uma outra coisa que eu queria comentar, você está falando assim, dessa dificuldade, às vezes, até de ter um editor, ou então assim, vocês fazem o processo todo, né, quando é independente. Praticamente todos vocês fizeram Catarse, que é o que tem auxiliado esses autores lançarem as revistas, publicações. Como é que é a dificuldade, assim, para vocês que estão participando dos eventos, de vender, sabe? Já que vocês estão fazendo o processo todo, inclusive de distribuição. A feira, por exemplo, como tem auxiliado a venda dessas revistas, sabe? Queria que vocês falassem um pouco sobre esses eventos e feiras que acaba, né, a forma de vender a revista ser diferente, né? Como é que para vocês funciona? Assim? Eu fiz uma pesquisa sobre feiras, e aí eu entrevistei 40 ou 50 pessoas que participam regularmente de feiras. E isso foi antes de eu começar a participar efetivamente das feiras, porque jornalista, né, a gente não faz nada sem pesquisar tudo no Google. E aí, só que eu fiz um questionário para fazer uma matéria. Boa parte das pessoas não tinha nem prejuízo nem lucro. Tipo assim, conseguia pagar a passagem, eu conseguia pagar as despesas e tal. Uma outra parte tinha prejuízo e só tipo 2% tinha lucro. E quando tinha lucro era em 2, 3 eventos. Aí o que acontece? As pessoas, acho que os eventos fazem muito pelas pessoas. Eles divulgam o seu trabalho e começam a aparecer várias oportunidades a partir desses eventos. Porque o evento não é só vender, né? Apareceu na Feira Plana, apareceu uma editora interessada na Farpa e, assim, eu não teria contato direto com as pessoas, donas de editoras, que iam lá na mesa trocar cartão, se não fosse evento, assim. Eu digo que o FIC mudou tudo, assim, pra mim. Mudou no sentido de conhecer muita gente, de ter muita oportunidade a partir do FIC, de acontecer muita coisa a partir do FIC. Então, eu acho que todo mundo que está começando, mesmo que tenha 2 fanzines, mesmo que vá só ficar rodando e trocando fanzine com a galera, precisa ir em algum evento. Porque eu acho que ele é o que faz o autor independente. Assim, evento é o que constrói o autor independente. Porque a gente desaparece em livraria, a gente desaparece
E na internet, porque as pessoas acham, eu estava falando isso na oficina hoje, que eu acho que tem muita gente que acha que só botar uma loja virtual e vai vender as coisas magicamente. Muito pelo contrário. A grande verdade é que muita gente vende R$50 a cada 3 meses. Então, tem as pessoas mais famosas que vendem R$250 a cada 3 meses. Então, evento eu acho que é a grande coisa, assim, sabe? Fazer lançamento em evento, pegar seus livros e levar para os eventos. Eu tenho amigos que eles marcam nas agendas, assim, os eventos, e eles produzem e vão fazendo a produção moldando de acordo com o evento. Tem gente que está produzindo para lançar no FIC do ano que vem, tem gente que está produzindo para lançar em tal evento. Porque sabe que você vende uma grande quantidade naquele período ali, e aí depois você vai ver o que você vai fazer com o que sobrou ali, depois mais outro evento, mais outra grande quantidade. E tem os que você vende de pouquinho em pouquinho, mas você faz contatos, você conhece gente, você participa de coisa. E acho que é isso, acho que a importância do evento é essa. Eu já meio que desencanei de não tomar prejuízo, algumas vezes vai acontecer. Então, mas o interessante é você participar, conhecer gente e, enfim, tomar prejuízo, por que não? Só não pode tomar 3, 4 prejuízos seguidos, porque tem gente que só vai pela festa, né? Aí fica difícil. Vai pela festa, gasta R$700 e vende 100. Aí não tem empresa, porque, afinal de contas, eu montei uma empresa, né? Então não tem empresa que sobreviva. Mas é você saber dosar, assim. Você participa de um, aí no outro você vê que não dá, aí você participa do outro e você vai montando, assim. Acho uma das coisas mais importantes do autor independente é evento. A Lila falou esse negócio de sumir na livraria, por isso que a capa do livro da Capitolina é rosa choque, né? Porque ali no meio tem que enxergar, gente. Nosso processo foi um pouco diferente por causa disso. A gente teve o contato de uma editora desde o começo e o nosso catarse foi pro site mesmo, porque a Capitolina, o principal dela é o digital. Então a gente fez esse financiamento coletivo para melhorar o acesso e a usabilidade no digital, e aí a gente acabou tendo essa oportunidade do livro. Por isso que a gente também não vai para a feira, porque tem editora e tem aquelas treta toda de editora que sempre tem. Mas por isso que a gente sempre faz uma capa tchan, porque senão ninguém vê nós lá na prateleira. Se bem que tem tanto crepúsculo, assim, umas capas pretas que aí aparece bastante. Né? Agora é outros nomes, mas a capa é igual. Não, mas sempre umas maçãs mordidas, negócio assim. Lá em Salvador, livro do Isaac do Wagner. Tem um de youtubers de quadrinhos, você nunca vai saber notícia, tá assim. Livro de colorido de um lado, livro de youtuber do outro. Só isso que tem. Youtuber, é verdade. Mas tem aquele John Green também, que agora tem vários. Rapaz, eu não sei, mas lá em Salvador só tem livro de colorido e de youtuber. Eu só sei a parte adolescente, porque eu sou da Capitolina, eu tenho que ficar sabendo essas coisas. Só tá concorrendo com a gente. Só que é esse povo vai concorrer. Eu tenho muita vontade de lançar meu livro. Acho que eu vou abrir um canal no YouTube. Só pra ver se alguém consegue publicar meu livro depois de abrir um canal no YouTube, porque tá muito difícil. Muito difícil. Depois virou uma peça de teatro também, que os youtubers agora estão fazendo. Dá tempo. Tá, ok. Dá tempo para mais uma pergunta. Alguém tem uma pergunta para fazer para esse menino sobre a revista? Timidez? Não. Ok. Então, eu queria agradecer a presença das meninas, foi excelente bate-papo. E queria dizer também que logo mais às 6h30 nós vamos conversar, a Mariana vai conversar com a Claudaíra, que é uma precursora dos quadrinhos, e todos vocês estão convidados.